Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Pamela Daiane e hoje nós iremos tratar sobre os dogmas marianos. Primeiro, é bom a gente entender o que são os dogmas. Dogmas perante a Igreja Católica são todas as verdades de fé, todas aquelas verdades que estão na tradição, em toda a formação da nossa Santa Igreja e que nós, cristãos católicos, devemos crer, tudo aquilo que nós devemos acreditar que irá nos santificar, irá nos fortalecer, né, neste caminho de fé até rumo ao céu, né, que é a nossa meta. A igreja tem 44 dogmas ao total e eles são divididos em 8 categorias. Eu vou até ler para vocês que eu separei aqui, ó. As categorias são sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, sobre o Papa e a Igreja, sobre os sacramentos, sobre as últimas coisas e o último dogma sobre Maria, que é o que a gente vai tratar hoje. E os dogmas marianos são 4 ao total. O primeiro deles significa a respeito da virgindade de Maria, a perpétua virgindade de Maria. O que seria isso? Perante a igreja, perante este dogma, né, e aprofundamentos que diversos doutores da igreja fizeram ao decorrer de toda a história da Igreja Católica, diz que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Este é o dogma mariano mais antigo da nossa Santa Igreja. O outro dogma é a respeito da Imaculada Conceição da Virgem Maria. O que seria isso? Para Maria se tornar mãe do Filho de Deus, ela necessitava de ser concebida de uma forma santa. Portanto, a igreja defende que a concepção de Maria ela foi realizada sem qualquer mancha de pecado, o pecado original. Então, desde o ventre da mãe de Maria, ela já foi concebida livre do pecado original. Portanto, ela já foi concebida de uma forma imaculada, de uma forma santa, para ela se tornar a mãe do Filho de Deus. Posteriormente, né, alguns doutores dizem que Maria se tornou mãe de Jesus aos 14, 15 anos, e alguns estudos apontam essa idade. Então, ela já foi concebida, ela já nasceu, né, em um ventre santo, livre da mancha do pecado original, justamente para se tornar a mãe do Filho de Deus. O outro dogma é a respeito da Assunção de Maria, né? Antes disso, eu vou falar de mais um dogma, que é a questão de Maria, mãe de Deus, Maria, mãe do Filho de Deus. O que significa isso? Alguns dizem, mas como assim Maria, mãe de Deus? Deus é uma coisa, Jesus é outra. Mas a nossa igreja, ela nos ensina que Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles são um só, é a Trindade. Então, quando nós dizemos que Maria é a mãe de Deus, nós estamos declarando que Jesus Cristo é onipotente, ele é o Filho de Deus. Então, Maria, ela é verdadeiramente a mãe de Deus, afinal, Jesus é a criatura, né, mais plena, sublime e perfeita de Deus, ele é o Filho de Deus, né? E aí, por último, tem o dogma da Assunção de Maria, que a gente, até mesmo dos mistérios, né? A gente reza um dos mistérios, né? Maria assunta aos céus. O que quer dizer isso? A Maria, ela, depois, né, que Jesus Cristo partiu aos céus, né? Maria ficou mais um tempo aqui conosco e depois ela foi assunta com corpo, alma e divindade. Ela foi puxada para junto de Deus novamente. Eu vou até trazer para vocês aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre alguma dessas coisas, né? Por exemplo, sobre o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Olha só, a Igreja ela acredita que a Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, ela foi preservada, ela foi imune de toda mancha do pecado original. Essa crença na conceição sem mancha existe desde o princípio da Igreja. Olha que curiosidade legal. A respeito, por exemplo, de declarar que Maria é a mãe de Deus.
O Catecismo da Igreja Católica diz que quem chama a mãe de Deus a Maria confessa que o seu filho é Deus. Quando os primeiros cristãos discutiam quem era Jesus, tornou-se sinal de reconhecimento da interpretação fidedigna da Sagrada Escritura. Maria não deu à luz simplesmente a um ser humano, que após o nascimento tivesse se tornado Deus. O seu filho era, já em seu ventre, o verdadeiro Filho de Deus. Olha que interessante que o nosso catecismo traz aqui. E traz também a respeito da virgindade, né, de Maria, que é uma das curiosidades. Por exemplo, Maria era mesmo virgem? Por quê? Maria teve outros filhos? São diversas curiosidades, né? E olha só o que diz o catecismo a respeito, primeiramente, da virgindade. Deus quis que Jesus tivesse uma verdadeira mãe humana, reservando a si próprio a paternidade do seu filho, pois desejava estabelecer um novo início que não se devesse às forças humanas, mas só a ele. Então Maria, ela se manteve virgem. Quando José a acolheu, que o anjo Gabriel chegou, anunciou para José que Maria estaria esperando o Filho de Deus, eles não tiveram nenhuma relação. Ela se manteve virgem. E isso antes, durante e após o casamento, ok? Olha, a respeito dos filhos, Maria não teve outros filhos de sangue, de concepção. Jesus, ele é o único filho biológico de Maria. Já na igreja antiga se partia do princípio de que a virgindade de Maria era perene, o que excluía a ideia de que Jesus tivesse irmãos biológicos. Só que durante ali a morte de cruz, né, Jesus pega e fala para o apóstolo amado: eis aí a tua mãe, filho, né, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E aí, a partir deste momento, ele entrega a sua mãe, a mãe do Filho de Deus, para nós, comunidade. Então, ela se torna a nossa mãe nesse momento de cruz. Aí, ela ganha outros filhos, que sou eu, que é você, que somos todos nós. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido um pouquinho mais a respeito desses dogmas. Se você quer saber a respeito dos outros dogmas, porque eu disse que são 44, né? Você pode pedir aí pra gente, manda um recadinho que a gente prepara pra vocês, tá bom? Beijo!